Hoje vamos falar sobre algo essencial para a vida cristã: o pecado como barreira que nos afasta de Deus e como somente pelo arrependimento sincero podemos receber a plenitude do Espírito Santo. E antes de prosseguirmos, quero te pedir algo especial. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Assim, você participa do propósito de espalhar a palavra de Deus e ajuda para que mais pessoas recebam esta mensagem de transformação e renovo. Quantas vezes pedimos para sermos cheios do Espírito Santo, mas esquecemos que Ele é santo e não pode habitar onde há trevas. A palavra nos mostra que o pecado não é apenas um ato errado, mas uma condição que afasta o homem de Deus. Desde Adão e Eva, a humanidade carrega esse fardo que nos separa da comunhão perfeita com o Criador. É por isso que, antes de clamar pelo Espírito Santo, precisamos olhar para dentro de nós mesmos, reconhecer onde temos falhado e permitir que a luz de Cristo revele as áreas que precisam de arrependimento. O pecado é como um muro que nos distancia da presença de Deus, mas a confissão e a entrega quebram esse muro. Hoje, o convite é claro: não basta pedir mais de Deus sem renunciar o que desagrada ao seu coração. Só assim teremos espaço para a plenitude do Espírito em nós. Glória a Deus, porque Ele não nos deixou sem saída. Em Jesus encontramos perdão e restauração. A Bíblia nos alerta claramente sobre a realidade do pecado. Em Romanos 3:23 está escrito: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse versículo nos lembra que o pecado não é algo restrito a algumas pessoas, mas uma condição universal da humanidade. Todos nós, sem exceção, falhamos em alcançar o padrão de santidade que Deus requer. E essa falha não é apenas uma questão moral, é uma barreira espiritual que nos impede de experimentar a presença plena do Senhor. Quando entendemos isso, percebemos que não basta apenas desejar o Espírito Santo. Precisamos primeiro reconhecer nossa necessidade de perdão e purificação. Sem arrependimento sincero, a busca pelo Espírito se torna vazia, porque o pecado ainda ocupa espaço no coração. É nesse ponto que começamos a olhar para Cristo como a única solução, aquele que pode perdoar, restaurar e nos conduzir de volta ao caminho da vida com Deus. Quando falamos em pecado, não estamos apenas tratando de erros visíveis, mas de uma condição espiritual que nasce dentro de nós. A palavra diz em Efésios 2:1: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Essa é a realidade da vida sem Deus, estar espiritualmente morto, separado da fonte de toda a vida. Podemos até viver normalmente no mundo, mas por dentro há um vazio que nada consegue preencher. O pecado rouba nossa sensibilidade para as coisas de Deus e nos prende em correntes invisíveis, levando-nos a repetir atitudes que desagradam ao Senhor. Mas essa verdade não vem para nos condenar, e sim para abrir nossos olhos. É quando reconhecemos nossa fraqueza que começamos a clamar pela força do alto. O Espírito Santo não é enviado a corações orgulhosos, mas a corações quebrantados que dizem: Senhor, sem ti eu não posso. E é nessa humildade que o caminho da restauração começa a se abrir diante de nós. Aleluia! O pecado não é apenas uma condição que nos prende. Ele também se manifesta em atitudes e escolhas do dia a dia. A Bíblia chama isso de obras da carne. Em Gálatas 5:19-21 lemos: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Essas palavras são duras, mas necessárias. Elas mostram que não basta apenas evitar grandes pecados. Precisamos vigiar contra toda forma de mal que contamina o coração.
Muitas vezes são pequenas atitudes, uma mentira, uma inveja, um rancor guardado, que nos afastam da comunhão com Deus. Por isso, a busca pelo Espírito Santo começa também com vigilância. Ele deseja nos encher, mas não pode habitar onde há prática consciente do pecado. É quando renunciamos de verdade que abrimos espaço para a presença dele transformar nosso interior. O pecado escraviza, mas em Cristo encontramos a verdadeira liberdade. A palavra declara em Romanos 6, 17 e 18: Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Esse texto nos lembra que não somos chamados apenas a deixar o pecado, mas a viver em obediência a Deus. A liberdade em Cristo não é licença para viver de qualquer maneira, mas a chance de escolhermos a santidade. Antes, éramos dominados pelas trevas. Agora, somos convidados a andar na luz. E essa nova vida não é sustentada pela nossa força, mas pelo poder do Espírito Santo. Ele é quem nos guia, fortalece e ensina a dizer não às obras da carne. Por isso, quanto mais nos rendemos, mais livres nos tornamos para experimentar a plenitude da presença de Deus. Aleluia! A lei de Deus teve um papel fundamental: mostrar ao homem o que é o pecado. O apóstolo Paulo reconhece isso em Romanos 7,7. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. A lei foi como um espelho, revelando nossa condição e apontando o quanto estamos distantes do padrão perfeito de Deus. Ela nunca teve poder para salvar, mas preparou o caminho para Cristo, que trouxe a verdadeira justificação pela fé. Quando olhamos para a lei, percebemos nossa incapacidade de alcançar a santidade por nós mesmos. Isso deveria nos conduzir não ao desespero, mas ao arrependimento e à dependência de Jesus. O Espírito Santo é o cumprimento dessa promessa. Ele escreve a lei no nosso coração e nos dá poder para viver de forma que agrada ao Pai. Sem ele, ficamos presos ao esforço humano. Com ele, vivemos em liberdade e transformação diária. Deixar de ser escravo do pecado não é apenas abandonar velhos hábitos, mas entrar em um novo estilo de vida, conduzido pelo Espírito Santo. Em Cristo, não somos mais condenados, e sim convidados a experimentar a verdadeira liberdade. Como está escrito em 2 Coríntios 3,17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Essa liberdade não é fazer o que queremos, mas viver na direção de Deus, com paz, alegria e propósito. O sacrifício de Jesus na cruz nos abriu esse caminho. Fomos perdoados, limpos e capacitados a viver cheios do Espírito. Não precisamos mais carregar culpas antigas, nem permanecer presos às correntes do pecado. Hoje podemos escolher andar na luz, sabendo que a presença do Espírito Santo nos transforma dia após dia. É essa certeza que nos leva a orar com confiança, crendo que o mesmo Deus que perdoa também renova e fortalece. Glória a Deus! E agora, eu te convido a respirar fundo, silenciar a sua mente e se preparar para este momento íntimo de oração, na presença de Deus, do seu Filho amado Jesus, que nos dá vida em abundância, e do Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que só em Ti existe vida e liberdade. Clamamos agora pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Pai, em nome de Jesus, repreendemos toda a influência do inimigo que tenta nos aprisionar em pensamentos, desejos e atitudes contrárias à Tua vontade. Declaramos que nenhuma acusação, nenhuma corrente espiritual e nenhuma obra das trevas terá poder sobre nós. Que toda seta do maligno contra nossas vidas seja desfeita agora
pela autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo, quebra os grilhões da escravidão, silencia as vozes de engano e remove de nós tudo o que nos afasta da tua santidade. Senhor, nós rejeitamos as obras da carne e declaramos que pertencemos a Ti. Somos livres para viver na luz, e é nessa luz que queremos permanecer, guiados pela Tua verdade. Espírito Santo de Deus, enche agora o nosso coração com a Tua presença. Onde antes havia trevas, que haja luz. Onde havia culpa, que venha o perdão. Onde havia fraqueza, que se manifeste o Teu poder. Nós clamamos para que o Senhor seja nosso guia em cada decisão, em cada pensamento, em cada palavra. Santifica-nos, Espírito Santo, e dá-nos forças para resistir às tentações que o inimigo coloca em nosso caminho. Que a Tua voz seja mais forte do que os desejos da carne e que o Teu fogo consuma toda impureza em nós. Não queremos viver mais pela nossa própria vontade, mas render cada área da nossa vida ao Teu governo. Pai amado, obrigado porque em Cristo já somos perdoados. Que essa certeza nos impulsione a caminhar em liberdade, buscando diariamente uma vida de comunhão contigo. Deus maravilhoso, nós te agradecemos porque em Cristo recebemos perdão, restauração e o dom precioso do Espírito Santo. Obrigado, porque já não somos mais escravos do pecado, mas livres para viver em santidade, guiados pela Tua presença. Que cada coração que orou conosco hoje seja fortalecido, renovado e cheio do Teu amor. Nós declaramos a vitória de Jesus sobre as nossas vidas e descansamos na certeza de que, com o Teu Espírito, podemos vencer toda a tentação e permanecer firmes até o fim. A Ti seja toda a glória, honra e louvor, hoje e para sempre. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. E antes de encerrarmos, deixo um desafio de fé ao seu coração. Escolha hoje renunciar a um pecado que o Espírito Santo já trouxe à sua mente e confesse diante de Deus. Como está escrito em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a chave para ser guiado totalmente pelo Espírito e manter-se em total comunhão com o Pai. Essa é a plenitude e liberdade que desejo para a sua vida a partir de hoje. E lembre-se, a minha paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Jesus está comigo em qualquer situação. Foi uma alegria estar em oração junto com você. Que a presença de Deus encha a sua casa, fortaleça a sua fé e renove suas forças a cada amanhecer. Nos encontramos na próxima oração. Até lá, receba meu abraço em Cristo e que Deus te abençoe ricamente.